A sociologia é a ciência da crise. É uma das manifestações do pensamento moderno. E ela surgiu devido a várias transformações que aconteceram aí na sociedade europeia ao longo dos séculos que duraram o período da modernidade. E ela veio principalmente após as revoluções burguesas. E essas revoluções são principalmente conhecidas como Revolução Industrial, Revolução Francesa e também pelo Iluminismo. É importante a gente começar conversando aqui sobre o Iluminismo, porque o Iluminismo ele é toda uma corrente de pensamento, uma categoria, um conjunto de vários ideólogos e pensadores e filósofos que estavam ali valorizando a razão, né, valorizando o conhecimento, que acreditavam que a razão ela iria libertar, promover a fraternidade, promover a igualdade, promover a emancipação humana. Também era muito comum, né, eles acreditarem que a sociedade ela chegaria a um ápice evolutivo. Então, o pensamento iluminista ele foi aí responsável por promover, estar como plano de fundo em muitas revoluções. Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa, Revolução Americana e Revolução Francesa. E os iluministas, eles eram aí, muitos deles, financiados pela burguesia. Porque a burguesia, ela se dizia esclarecida. Enquanto a nobreza, muitas vezes, ela preservava o passado, o ontem eterno, a tradição, a burguesia, ela estava à frente. Ela queria se diferenciar da nobreza, ela queria trazer aí uma posição de avanço, de evolução, de transformação. Então, a burguesia, ela muito esperta, é claro, ela vai sempre estar investindo em tecnologia, em inovação, em conhecimento. Os burgueses eles vão colocar aí os seus filhos nas universidades. E esses filhos formados enquanto médicos, advogados, filósofos, historiadores, arqueólogos, cientistas de modo geral e muitos juristas, filósofos, eles vão ser responsáveis por criar todo esse pensamento ilustrado. E eles também vão ser responsáveis aí por criar todo um pensamento economista e político da nova era. Essa era que a gente herdou, né? Nós, enquanto nação contemporânea, brasileira, ou como um todo mundo ocidental. Então, o iluminismo, né, que tem aí, como a gente sempre fala, a bandeira do iluminismo, que é a fraternidade, a liberdade, a igualdade, não se resume só a isso, mas ele é uma grande aí, corrente de pensamentos e de pensadores que esteve aí por trás de muitos processos revolucionários que vão estar acontecendo na Europa, né, desde lá da valorização do humanismo e do racionalismo no século XVI, até aí quando a gente vai ter o surgimento da sociologia no século XIX. Todo o iluminismo, ele até hoje, ele ainda gera toda uma consequência. Quando a gente vai falar de indústria cultural, por exemplo, a gente ainda debate sobre iluminismo, sobre as consequências do pensamento iluminista. Então, o iluminismo ele está ainda presente no nosso dia a dia, seja para se reforçar ou para que a gente discuta os seus pontos falhos, ok? Mas, enfim, além do iluminismo, que está aí como plano de fundo em todo o processo de pensamento e todas as transformações de cunho político, econômico ou científico que vão estar acontecendo na sociedade europeia e também todo o aspecto ideológico dessa sociedade europeia, a gente tem que olhar também para as outras características
que vão ser fundamentais para o surgimento da sociologia, que vai ser a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, que vai acontecer, em primeiro lugar, na Inglaterra, lá no século XVIII, em meados do século XVIII, ela vai ser possível porque a Inglaterra, a burguesia inglesa, ela passou por um processo de fortalecimento muito intenso, até por conta da Revolução Gloriosa e da Revolução Inglesa, que permitiram que a burguesia inglesa, que esses comerciantes e bancários e industriários, eles se fortalecessem, eles formassem seus filhos enquanto engenheiros, enquanto advogados, enquanto economistas, e permitisse que essa burguesia, ela investisse em legislação, investisse em pensamento econômico, investisse em pensamento político, investisse em pensamento filosófico e também investisse em tecnologia, em ciência. E todos esses investimentos vão levar aí a congregação ao ápice econômico, ao domínio econômico da burguesia na sociedade inglesa. Então aí a gente pode observar que com a Revolução Industrial a gente vai ter um triunfo da técnica, graças à invenção da máquina a vapor. Mas não é só isso. Tem todo esse plano de fundo relacionado aí com essas várias conquistas que vão sendo realizadas aí por toda a burguesia e por todos esses investimentos que a burguesia ela realiza na sociedade inglesa. Quando a gente fala então da Revolução Industrial, o principal aspecto da crítica são as consequências que ela gera, porque a gente passa a ter então uma produção muito intensa, uma exploração muito grande da mão de obra infantil, mão de obra de mulheres que trabalhavam muito em longas jornadas, recebendo muito pouco, em condições péssimas, totalmente insalubres. A média salarial, né, era muito comum naquela época que os trabalhadores eles recebessem o valor do pão. Então, o salário era medido de acordo com o pão, porque não tinha legislação trabalhista, não tinha nenhum tipo de lei, de direito trabalhista, porque o trabalhador, eram muitos trabalhadores. Então, meu querido, se você não quer trabalhar aqui, existe uma fila imensa de outros que querem. Então, se você não está contente em receber o suficiente para conseguir comer nesse dia, tem outro ali que vai estar feliz recebendo metade, porque pelo menos ele vai ter metade do que você tem para comer. Então, era o que a gente chama de exército de reserva, né? Esse pensamento toda essa análise que a gente tem sobre a Revolução Industrial, a gente encontra na obra de Karl Marx, O Capital. Que ele faz uma análise profunda a partir de legislações da época, de artigos de jornal, de revistas, de cadernos de missa. Ele pega relatórios, pareceres jurídicos, pareceres de julgamento, enfim, ele faz um trabalho muito interessante de pesquisa que ele consegue recontar pra gente o que estava acontecendo nesse período aí da Revolução Industrial e de consolidação do capitalismo, de consolidação, de reforço econômico, quando o capitalismo ele se firmou economicamente na Inglaterra. Então vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Mas enfim, a Revolução Industrial ela teve esse aspecto importantíssimo, a máquina a vapor é o seu símbolo máximo, mas ela foi importante porque ela reforçou todo esse poder que a burguesia e que o capitalismo ele tinha ali nessa sociedade. E que o capitalismo ele é um modo de produção, mas ele, enquanto modo de produção, ele opera de acordo com algumas doutrinas, de acordo com algumas leis, com algumas regras. E a regra que o capitalismo operava nesse período era a doutrina do liberalismo econômico. E o liberalismo econômico ele dizia que Estado, governo,
não deveria intervir na economia. Governo de um lado, Estado de outro, certo? O governo ele deveria simplesmente administrar o mínimo necessário, que a economia ela iria se gerir sozinha, era a ideia da mão invisível. Essa ideia de separação extrema entre Estado e economia, ela vai ir muito bem até a crise de 1929. Quando a gente vai ter a crise lá do crash da Bolsa de Valores de 1929, a gente vai ver que a ideologia, toda essa doutrina liberal, ela vai acabar caindo por terra. Mas isso é outra história que a gente pode contar em outra ocasião. Mas enfim, então com a Revolução Industrial, a gente tem todo esse triunfo burguês, esse domínio burguês na sociedade inglesa, em todas as instâncias da vida política, da vida econômica, da vida social, cultural, ideológica, e o triunfo do liberalismo dentro do capitalismo, enquanto o capitalismo, modo de produção, e o liberalismo, doutrina econômica e política. O liberalismo, ele também vai ser uma doutrina que vai ser aí fundamental na Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, que ela vai começar em 1789, que ela vai explodir em Paris com a queda da Bastilha, ela vai ser aí um marco, principalmente um marco legal e jurídico, para essa consolidação política do liberalismo, para a criação de leis e cartas jurídicas que vão valorizar aí a noção de separação da igreja, do Estado, de promoção de reforma agrária, da ideia de que o homem ele deve ter habeas corpus e que o Estado ele não tem direito de tirar a vida do indivíduo até que prove que o indivíduo é realmente culpado pelo crime que ele cometeu e assim por diante. Que é a primeira declaração, Carta de Direitos Humanos que a gente tem, que na época era só direitos do homem, porque só o homem era considerado cidadão naquela época, né? E aí a gente vai ter a Revolução Francesa como uma revolta burguesa e dos camponeses, dos trabalhadores, que eles vão derrubar e vão literalmente cortar fora a cabeça do rei e da rainha. Eles vão fazer aí a guilhotina, que era o principal instrumento usado na época aí para o suplício público dos nobres, e eles vão matar boa parte aí dos nobres daquela sociedade. Isso é muito simbólico, mais simbólico do que qualquer outra coisa, porque esse ato de cortar fora a cabeça da nobreza era uma maneira deles mostrarem que eles estavam ali criando uma nova sociedade e tirando ali novos ideais que eram baseados no iluminismo, no pensamento liberal que surgiu do pensamento iluminista, vale a gente lembrar isso, reforçar isso. Então a Revolução Francesa, ela traz para a França todo o reforço do pensamento burguês, do pensamento iluminista, do pensamento liberal, e instala ali na França um novo governo, que agora é um governo que tenta ser um governo democrático, que tenta ser um governo republicano. Quem conhece um pouquinho da história da França vai saber que isso não vai dar muito certo por muito tempo, porque a França ela vai entrar em guerras, vai entrar em outros conflitos, enfim, mas isso também é outra história que a gente pode contar em outro momento. Mas, no geral, esses três pontos, Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo, eles são importantes porque eles são pilares que transformam a sociedade, transformam a maneira como o homem moderno ele enxerga a si e enxerga o seu mundo. Eles transformam a maneira como a sociedade ela está estratificada, ela está organizada e ordenada. Cria novos ordenamentos de poder. Permite um novo olhar sobre a ciência e sobre o homem. E permite a gente criar aí a sociologia.
Porque é claro que todas essas revoluções e tudo mais vão gerar vários problemas sociais. E quando a sociologia ela vai surgir, ela vai ser uma ciência que tem por objetivo dar resposta a todos esses problemas sociais. Alguns pensadores vão estar preocupados em responder esses problemas sociais para melhorar a vida para os burgueses, para as classes dominantes. Outros vão querer dar respostas e resolver esses problemas sociais para melhorar a vida para as classes dominadas, para os trabalhadores, para os mais pobres. E a desigualdade social, ela vai ser a principal inquietação, o cerne disso tudo. E a crise, o principal motivo.